Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos? Tudo na santa paz do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite. Amém. Que a glória de Deus seja derramada sobre a casa de vocês nesta noite. Que tudo aquilo que vocês estão orando perante ao Senhor, Ele há de conceder. Creia no teu milagre, creia na tua cura, creia no Senhor nosso Deus, que Ele é poderoso para operar em nós. Tudo aquilo que pedimos e buscamos diante do Senhor, Ele é fiel para fazer. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Mais um dia, Pela honra do Senhor, pela glória de Deus. Jesus é bom, Ele está no controle das nossas vidas. Ele está na direção de tudo. Então, quando o Senhor está na direção de tudo, nada dá errado. Tudo sai perfeito, tudo sai certo, Pela vontade de Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada para o Senhor. Ele é digno de tudo, de toda honra e de toda glória. Tudo que fizermos para o Senhor ainda é pouco diante do que Ele é para nós. Amém? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Samuel 15, onde a palavra do Senhor diz assim: E disse Samuel: Porventura, vendo tu pequeno os olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, enviou-te o Senhor a este caminho, disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que aniquile, pois não deste ouvido à voz de Deus, à voz do Senhor. Antes voaste despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, o que obedecer à palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Oh, glórias! Meus irmãos, eu vou resumir aqui porque a mensagem é grande. Mas se vocês meditarem lá em Samuel 15, a palavra é grande sobre o rei Saul. Samuel, ele é um profeta enviado de Deus, Sempre Deus usava Samuel para determinadas coisas com Saul, falar certas coisas, dar certo direcionamento. Samuel sempre ia até Saul falar o que Deus queria que ele fizesse. Até um tempo, Saul deu ouvido à voz de Deus. Até um tempo, Saul obedeceu à voz de Deus. Mas quando Deus deu uma ordem a Saul para ir naquela cidade, destruir aqueles pecadores, destruir tudo que tinha naquela cidade, ele ouviu a voz do povo. Ele atendeu o pedido do povo. E ele desobedeceu os comandos de Deus. Ele já não estava mais fazendo a vontade de Deus. E Deus já não estava mais na direção de Saul. Deus não estava mais no meio de nada que Saul fazia. Ele desagradou a Deus, ele desobedeceu. Ele já não estava nos comandos do Senhor. Não estava fazendo mais a vontade de Deus, não estava mais obedecendo. Meus irmãos, quando Deus
está no comando das nossas vidas, quando a gente deixa Deus ser a direção de tudo, tudo que a gente faz, Deus está na situação, Deus nos dá vitória, Deus nos concede aquilo que a gente está fazendo, né? As coisas quando a gente bota na mão de Deus, que obedece a palavra de Deus, as coisas dão certo. Ainda assim que a gente enfrenta assim algumas coisas, né? Algumas pelejas. Quando a gente começa a fazer uma coisa assim que Deus determina a gente para fazer, vem, né, aquelas coisas para tentar nos impedir. Mas a gente sabe que Deus está no comando de tudo. A gente sabe que Deus está no controle de tudo. E a nossa fé, a nossa visão nas coisas é que tudo vai dar certo. Porque quando Deus determina, não tem como dar errado. Ainda assim que vem os impedimentos, que vem as coisas para tentar atrapalhar, mas Deus sempre vai nos dar vitória. Porque enquanto a gente está obedecendo a palavra de Deus, enquanto a gente é um filho, um servo obediente, Deus está na direção de tudo. Mas a partir do momento que a gente não dá mais ouvido para a palavra de Deus, para os comandos de Deus, para aquilo que Deus quer que a gente faça, as coisas só vai dar tudo errado. Deus, ele sai daquela situação. Deus, ele não vai estar mais ali na direção daquilo que a gente está fazendo. E as coisas só vai dar errado, a gente só vai quebrar cara. E aí a gente começa a vir, né? As coisas dão tudo errado nas nossas vidas. Porque a gente não foi obediente àquilo que Deus nos determinou. Quanto filho de Deus, quantos servos de Deus que vive fazendo as coisas, achando que está obedecendo a Deus, achando que está agradando a Deus, achando que Deus está se agradando daquilo que está fazendo. E Deus já saiu daquele negócio há muito tempo. Deus não está na direção daquilo há muito tempo. E Ele está fazendo as coisas pela força do braço. Ele está fazendo as coisas pela vontade própria, achando que Deus está se agradando daquilo. E Deus não está se agradando. Por causa da desobediência, Saul aqui sofreu as consequências. Porque ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Se Deus deu uma ordem a ele, que era para destruir todo aquele povo, aquele pecado ali, que não era para restar nada, por que ele foi dar ouvido à voz do povo? Por que ele foi trazer aquelas ovelhas, aquelas vacas, aqueles animais de lá daquela cidade? Ele passou por cima da palavra de Deus, da ordem de Deus. E Deus não perdoou. Deus saiu da vida de Saul. E a vida de Saul virou ruína. A vida de Saul ficou bagunçada sem Deus no controle da vida dele. Quantos servos de Deus está falando, vai por aqui, faça isso, é assim, é desse jeito. E o filho faz totalmente ao contrário do que Deus está mandando fazer. Tantas vezes Deus dá a direção a um servo dele, a um filho dele, né? Para fazer determinada coisa daquele jeito, ir pelo aquele caminho, tomar aquela direção, botar em prática aquilo que Deus está mandando ele fazer. E ele faz totalmente ao contrário do que Deus está mandando. Ou muitas vezes, meus irmãos, não dá ouvido à palavra de Deus. Muitos estão com as bênçãos de Deus aí parada. Muitos não receberam algo de Deus ainda. Muitos têm algo para receber das mãos de Deus, mas não estão obedecendo, mas não está fazendo a vontade de Deus. Não está botando Deus no comando de tudo, na direção de tudo. Muitos servos de Deus acham que faz certas coisas e acha que está agradando a Deus.
acha que aquilo que está fazendo diante dos olhos de Deus é bobagem. Ah, Deus não vai me castigar por isso não. Ah, Deus é misericordioso, Deus é meu Pai. Deus não vai me punir por causa disso não. Ah, isso é uma bobagemzinha. Meu irmão, a partir do momento que você entregou a tua vida a Deus, você tem que deixar Ele te guiar, Ele ser a tua direção. Você não tem mais direito de nada da tua vida. Você não pode decidir mais nada sozinho, a não ser que Deus esteja na direção. Tudo que você fizer, você tem que botar Deus na frente. Você tem que orar a Deus em cima daquilo que você vai fazer. Você tem que esperar Deus te dar um comando. Deus, Ele fala. Tudo que a gente ora ao Senhor, na hora certa a resposta vem. Na hora certa o desejo no coração vem para fazer algo. Na hora certa Deus fala o teu pensamento. Na hora certa Deus se apresenta para você e Ele fala o que você deve fazer. Mas Deus, Ele não deixa os servos dele sem resposta. Mas muitos não estão recebendo da parte de Deus porque não estão obedecendo a palavra de Deus. Muitos estão ouvindo do homem, ouvindo a voz do homem, a direção do homem, e não está recebendo nada de Deus. Como é que Deus te dá uma direção para fazer, e você vai ouvir outras vozes que não é de Deus, e vai fazer aquilo por conta própria? Você não está vendo que Deus não vai estar nesse negócio? Você está vendo que você não vai ter vitória se Deus não estiver na direção de tudo? Quantas vezes o servo de Deus ele quebra a cara? Quantas vezes a vida do servo de Deus não vai para lugar nenhum? Tantos servos de Deus aí que servem a Deus mais de anos, bota anos nisso, já tem não sei quanto tempo que serve a Deus, e a vida dele está do mesmo jeito, a vida dela está do mesmo jeito, a vida dela, ela não muda. Por quê? A culpa é de Deus? Não. A culpa é sua, porque você não está ouvindo os comandos de Deus, você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está obedecendo o que Deus está te mandando fazer. Quantas vezes Deus já usou vaso para você, falando, faça desse jeito, por esse caminho você está errando, por esse caminho você não está agradando a Deus, isso que você está fazendo diante dos olhos de Deus não está agradando a Ele, e muitas vezes você não dá ouvido, você não bota em prática, você faz porque você também serve a Deus, você acha que sabe tudo, você acha que porque Deus fala com você, porque você tem uma intimidadezinha com Deus, que aquilo que Deus usou, irmão, não é de Deus, que é apenas uma conversa, e muitas vezes você vai por um caminho errado, muitas vezes você quebra a cara, muitas vezes Deus deixa você tropeçar, porque Deus já te avisou várias vezes, Deus já te alertou, e você continua no mesmo erro. E Deus tem coisas na tua vida, Deus tem coisas para fazer para você, Deus tem algo para entregar para você, e você continua na desobediência. Quando o filho desobedece a Deus, Deus ele deixa. Enquanto o filho não se arrepende, enquanto o filho não se endireita, enquanto o filho não volta para os caminhos do Senhor, obedecer os comandos dele, obedecer a palavra dele, as coisas não voltam a dar certo. As coisas só se voltam a dar certo quando você está alinhado com Deus, obedecendo a Ele. Quantos filhos de Deus tem aí desobediente? Quantos servos de Deus aí está desobedecendo a palavra de Deus? Achando que o que está fazendo está agradando, achando que como está vivendo está certo.
E Deus está de olho, e Deus está deixando bem à vontade, porque muitas vezes Deus já avisou, Deus já falou, e o filho continua na desobediência com Deus. Aí depois se queixa, murmura: meu Deus, por que a vida do meu irmão? Porque meu irmão ganha menos do que eu, e meu irmão tem uma vida tão próspera? Porque a família do meu irmão, eu só não vejo ninguém doente e a minha família é toda enferma. Meu Deus, por que as portas se fecham para mim desse jeito? Meu Deus, por que eu clamo pela cura e a cura não vem? Muitas vezes você não está na obediência. Muitas vezes você está fazendo as coisas por conta própria. Quantas vezes Deus usou vasos para você, dando direções, o que fazer, e você não deu ouvido à palavra de Deus? Muitas vezes a tua vida continua a mesma coisa, você continua passando pela mesma coisa, você continua sofrendo, porque você não está dando ouvido à palavra de Deus. Saul aqui, ele sofreu as consequências, porque ele ouviu a voz do povo e não a de Deus. Ele passou por cima da voz de Deus, por cima da direção de Deus, por cima dos comandos de Deus. Ele se achou grande, porque ele era rei, ele se achou grande diante de tudo aquilo e esqueceu que foi Deus que colocou ele naquele lugar. Foi Deus, através do povo, de ter pedido um rei, Deus concedeu. Mas a partir do momento que ele se achou demais, que ele se achou grande demais, ele deixou os comandos de Deus de lado e foi fazer as coisas por conta própria. E Deus deixou ele de lado. Deus deixou ele atormentado. Até espírito maligno Deus permitiu que fosse para ele. O que a desobediência leva, meu irmão. Então, se você está desobedecendo a Deus, ainda há tempo de você se redimir. Ainda há tempo de você se corrigir. Ainda há tempo de você se endireitar. De voltar para o plumo do Senhor. De voltar a obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente obedece, a gente só tem a ganhar com Jesus. A gente só tem a ganhar com Deus. Quando a gente obedece a palavra, obedece ao Senhor, Deus ele não vai deixar a gente perecer. Deus ele sempre ele vai prover algo, uma situação, mas ele sempre vai estar no comando, no controle de tudo. Então seja um filho obediente. Não fique dando a voz, dando ouvido à voz dos outros. Obedeça o que Deus está te falando, obedeça o que Deus está te mandando fazer. Não importa as oportunidades que venham para você, não importa o que te ofereça. Continua na obediência com Deus, continua praticando a verdade do Senhor. Não faça nada para agradar a ninguém. Obedeça a Deus, agrade a Deus, porque é Ele que vai te justificar. Quando o filho obedece, o filho tem tudo da parte de Deus. Tem tudo. Mas quando o filho é desobediente, Deus deixa de lado. Então seja um filho obediente à palavra de Deus. Obedeça. Obedeça a Deus. Quantas vezes Deus já falou contigo e você continua repetindo os mesmos erros? Quantas vezes Deus já te deu direções para você fazer e você não bota a palavra de Deus em prática? Muitas vezes Deus já falou tanto com você, como você obter o teu milagre, como você buscar a tua cura, como você buscar pela libertação da tua casa. E a palavra entra pelo um ouvido e sai por outro. Você ouve naquela hora, mas você não bota em prática. Muitas vezes Deus já falou com você aqui através da palavra.
sobre uma libertação do teu familiar. Deus já te deu a direção para você descer as madrugadas, para você obedecer a Deus orando, jejuando. Quantas vezes Deus já te deu uma direção aqui para você buscar pela libertação do teu familiar? Você está fazendo? Você está botando em prática? Você está obedecendo a palavra de Deus? Porque a partir do momento que a gente clama a Deus, que a gente ora ao Senhor por algo que a gente quer da parte dele, Deus faz. Deus opera sim. Se você estiver na obediência com o Senhor, estiver fazendo a vontade dele, ele liberta a tua casa, ele liberta a tua família, ele entra com cura, ele entra assim com milagre, ele abre portas. Muitas vezes você está um tempo esperando uma porta se abrir, orando a Deus, pedindo a Deus para abrir uma porta, mas você não está obedecendo. Deus te abençoa aqui e você joga a bênção de Deus ali. Muitas vezes Deus abre uma porta para você, Deus te dá aquela bênção e você joga fora. Não sabe aproveitar, não usa de sabedoria. E aí você volta para a mesma situação. Deus já falou com você, Deus já te deu a direção. E você fez, depois que recebeu, depois que a porta abriu, você fez tudo errado. Muitas vezes você está buscando pelo milagre, mas você está pedindo a Deus uma cura, mas você não está se ajudando. Você está fazendo a tua parte? Você está se ajudando? Ou você está deixando tudo para Deus? Deus, ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. A nossa é a gente se corrigir, se endireitar, ver aonde a gente está errando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, aquilo que está nos prejudicando, porque Deus quer fazer o milagre, mas você não está se esforçando. Aí você clama todos os dias, para Deus te dar o milagre. E no dia seguinte você faz tudo errado. Em vez de se ajudar, de se consertar, de se endireitar, ver aonde é que você está errando, ver o que você pode tirar dali, daquela situação, e você não se ajuda, o milagre não chega. Você tem clamado, tem buscado, e você até reclama, murmura que teu milagre não chegou ainda. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que continuar obedecendo a Deus, fazendo as direções que Deus te dá, e botando em prática, e obedecendo a palavra, né? Não adianta Deus te dar aqui uma direção, você tá com um familiar dentro de casa que tem um vício, que bebe todo dia. Hoje você recebe a direção, você ora em cima daquela situação, glória a Deus, Deus vai fazer, Deus vai mudar. Eu creio na libertação do meu filho, da minha filha, do meu irmão. E no dia seguinte, quando você vê seu filho ou drogado, ou bêbado, ou seu irmão ou sua irmã, você começa a amaldiçoar. Esse daí não tem mais jeito. Ah, já estou cansada de orar. Ah, está na mão de Deus. Não, minha irmã, meu irmão, não é assim não. Você tem que continuar obedecendo. Não, Deus falou que é para eu continuar declarando na minha casa que minha família vai ser liberta. É isso que eu vou fazer. Vou continuar declarando. Não, meu irmão está bêbado hoje, mas eu vou continuar declarando que Deus vai libertar. Não, meu filho está se drogando hoje, mas eu creio que essas drogas ele vai deixar. Deus vai mudar essa situação. Eu creio, vou profetizar que meu filho vai ser uma bênção. Não, meu marido é ignorante, meu marido é estúpido, meu marido é grosso, meu marido me maltrata.
Mas eu vou continuar declarando em nome de Jesus que ele vai ser o homem da minha vida, aquele que eu pedir a Deus para mim. E vai continuar orando, perseverando, declarando dentro da sua casa. Mas Deus dá uma direção hoje. Quando chega no outro dia, você já está amaldiçoando, maldizendo o teu filho, o teu esposo, o teu marido. Já está perdendo a paciência, já não tem paciência, já não quer orar mais. Como é que você está obedecendo a palavra de Deus? Como é que você está botando em prática as direções que Deus está te dando? Quando eu busquei pela minha casa, eu sempre conto esse testemunho para vocês. Quando eu busquei pela libertação da minha casa, do meu esposo, eu não era nem serva do Senhor. Eu não declarava que ele era um derrotado. Eu não declarava que ele era um perturbado. Eu não declarava que ali ele não tinha mais jeito. Eu sendo ímpia, minha irmã, meu irmão, eu não declarava que ali ele não ia mudar, que não ia ter jeito. No dia que eu resolvi botar minha fé em ação e buscar pela libertação da minha casa, do meu esposo, quantas vezes as minhas lágrimas desceu por uma grosseria que meu marido fazia, por uma ignorância. E eu, quando eu ia para os pés da minha cama falar com Deus, eu falava: Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor pode mudar. Esse não foi o homem que eu pedi ao Senhor. Esse não é o marido que eu quero. Eu quero um marido transformado, mudado, liberto pelo Senhor. E você pensa que toda vez que ele fazia uma grosseria, eu ia desistir de buscar por ele? Eu ia desistir de orar? Pela raiva que eu ficava ali, pelas lágrimas que eu derramava? Não. Quanto mais as afrontas vinham, quanto mais as lágrimas eram derramadas, mas eu tinha força para buscar a Deus. Mas eu tinha vontade de ter uma mudança dentro da minha casa. E eu nunca desisti. Eu, não conhecendo a Deus, eu lutei, eu busquei, eu perseverei pela libertação da minha casa, da minha família. E Deus me concedeu, porque eu perseverei. E eu não tive palavra de Deus através da Bíblia. Eu não fui orientada pela palavra de Deus. Eu não fui orientada por uma serva de Deus. Simplesmente, eu botei minha fé em ação. Quando eu queria chorar, eu chorava às escondidas. Botava meu joelho nos pés da minha cama. Quando ele saía, chorava diante de Deus. Colocava aquela situação nas mãos de Deus. E Deus ali já estava trabalhando. Deus já me ouvia. Quando eu passei a assistir a televisão, que eu via um certo pregador falando da fé, às vezes ele pregava, era como se Deus estivesse falando comigo ali através dele, me dando as direções que eu tinha que fazer. Eu ouvia aquilo ali, porque, minha irmã, o que é bom a gente pega, o que é ruim a gente joga fora. Nem tudo que você assiste na televisão é bom, mas nem tudo também, nem tudo presta, mas também nem tudo é ruim. Tem coisas que você dá para tirar proveito, você sente verdade em pessoas quando está pregando a palavra de Deus. Você sente Deus ali. E você sabe quando é de Deus porque você vai estar passando pela mesma situação que aquela pessoa ali está falando. É como se Deus estivesse falando com você. Como se aquela pessoa ali soubesse do teu problema. E ali é Deus usando aquela pessoa, te dando uma direção. E eu botava aquelas direções em prática. Eu não fui buscar a cura, a libertação da minha casa dentro de igreja. Eu não fui atrás de pastor para orar pela minha casa, pela minha família. Nada contra os pastores, que tem muitos homens de Deus, sim, que ora pelas famílias. Ainda são poucos, mas tem, né? Tem muitos que ainda falam de Deus sem interesse, sem cobrar nada, sem querer nada em troca. Tem uns ainda, tem poucos, mas tem. Uns verdadeiros adoradores. Ainda tem muitos, ainda tem uns ainda que agrada a Deus. Eu estou dizendo para vocês porque
A gente para receber uma cura, a gente para obedecer a Deus, a gente para fazer a vontade de Deus, a gente não precisa estar dentro de igreja, a gente não precisa estar fazendo campanha. A gente só precisa obedecer a palavra de Deus, botar em prática. Se você ler essa Bíblia aqui, ó, e você não botar em prática o que está aqui, nada te adianta. Deus vai estar falando com você aqui do início ao fim. E nada vai servir para você se você não meditar na palavra e botar em prática o que Deus está te mandando fazer. Então a obediência leva ao teu milagre, a obediência leva à tua cura, a obediência leva à libertação da tua casa, leva à salvação da tua família, tudo através da tua fé e da tua obediência com Deus. É obedecer. É obedecer. Então tudo que eu fazia perante a Deus, eu estava obedecendo a Ele. Eu estava obedecendo a palavra de Deus. Eu estava botando em prática aquilo que Deus estava me mandando fazer. E para a honra e glória do meu Deus, minha família hoje toda serve ao Senhor. Você pensa que foi fácil? Não foi. Você pensa que foi de um dia para a noite? Não foi. Mas foi obedecendo. Foi obedecendo a palavra de Deus. Foi botando as direções dele em prática. Minha irmã aqui na minha casa, somos em 3. Eu, meu esposo e minha filha. Cada um aqui Deus usa de uma forma. Cada um aqui Deus dá uma palavra. Cada um aqui Deus dá uma direção. Cada um aqui Deus dá um entendimento diferente. E a gente vai trocando experiências. Aqui, às vezes Deus fala através da minha boca para minha filha. Às vezes Deus fala através da boca da minha filha para mim. Às vezes Deus fala através da boca do meu esposo para mim. Às vezes Deus fala através da boca do meu esposo para minha filha. E aqui a gente vai, ó, trocando as experiências com as coisas de Deus. E a gente, não é porque é família, porque servimos a Deus, temos uma rotina de oração, que Deus fala com um, com o outro, que a gente não bota em prática, não. Bota. Deus já usou minha filha muitas vezes para mim, me dando uma direção, me dando direções, e eu peguei, botei em prática, e Deus trabalhou ali na minha vida. Deus me deu aquilo que eu estava precisando através da direção que Ele deu a minha filha para mim. Através de direções do meu marido, Deus usando, eu coloquei as coisas em prática. E as coisas deram certo, porque a gente sabe ouvir a voz de Deus. A gente obedece a palavra de Deus. Não importa que seja filha, que seja marido, que seja esposa. A gente obedece, porque a gente sabe quando Deus está falando. E a gente não perde nada que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom. Mas quando a gente não dá ouvido àquilo que Deus está falando, infelizmente a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós. E Deus pode ter algo aí grande preparado para você. Deus já está com o teu milagre à porta. Deus já está prestes a fazer a tua cura acontecer, a te curar. Deus já está prestes a libertar um familiar teu. Mas tu não está botando em prática, tu não está perseverando na palavra, tu não está pegando as direções, os comandos que Deus está te falando. Saul aqui sofreu pela desobediência. Saul sofreu aqui por não ter colocado a palavra de Deus em prática, ter dado ouvido ao povo e sofreu as consequências. Então que a palavra nesta noite tenha entrado ao teu coração, que a palavra nesta noite tenha te dado um despertar, que a palavra nesta noite tenha te abençoado, te edificado, que a palavra nesta noite você tenha guardado ela no teu coração, para quando você começar a obedecer aquilo que você não estava obedecendo da parte de Deus, e Deus começar a fazer na tua vida,
Tu vai se lembrar da palavra que Deus falou contigo hoje. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Que Jesus abençoe.